dia, ou melhor, quase boa tarde. Cara, eu tô muito desapontado comigo mesmo agora, velho. Porque, literalmente, pra quem não sabe, eu opero na bolsa de valores e eu tenho que acordar todo dia muito cedo, 4 horas da manhã, pra operar na seção de Londres. O problema é o seguinte: eu tenho dificuldade pra caralho pra ir dormir cedo. Então, normalmente, meu sono, ele não é bom. Normalmente, eu tô com sono acumulado. E... Enfim, cara, eu não vou ficar justificando nenhum erro aqui, eu não tô justificando nada. Eu errei, tá ligado? Igual já aconteceu outras vezes. Eu tava com sono acumulado, mas eu já tinha me programado a acordar cedo pra operar. Então, eu deveria ter acordado. Não interessa. A minha condição física, minha saúde, foda-se. Eu tinha que ter levantado. E, mano, mães grávidas, ou melhor, mulheres que foram mães recentemente passam por isso o tempo todo. Elas ficam acordadas, levantam de madrugada pra olhar o bebê, enfim. E elas sobrevivem, elas não morrem, elas não têm nenhum problema de saúde. Elas fazem isso por meses. Imagina eu que sou um homem, porra, jovem adulto. Eu deveria conseguir fazer isso todo dia. Porra, eu sou um merda, mano. Entendeu? É isso que eu tô sentindo. Porque eu perdi uma sessão em que eu teria tido lucro em 2 ativos diferentes, mano, pra você ter uma ideia. Então, pra eu curar a porra da minha raiva, eu vou fazer o seguinte: eu vou ensinar exatamente pra vocês como é que teria sido meu raciocínio, pra que vocês possam fazer dinheiro e pelo menos o dia de hoje eu consiga gerar valor com ele. Pelo menos. É isso. Espero que vocês aprendam bastante com esse vídeo. Pelo menos até onde eu sei sobre bolsa. Muito bem, bora. Nossa, desculpa, eu acho que isso foi alto, né? Mas bora, beleza. Vou colocar minha câmera no canto, meio grande, meio pequeno. Assim tá bom, né? Beleza, então agora vocês estão vendo o meu raciocínio. Então bora, eu vou tirar essa merda daqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então tem alguns pares que eu opero. Hoje deu operação em dois: GBPUSD e USD-CHF, tá? São duas paridades com dólar. Então vamos primeiro falar desse daqui. Ou melhor, vamos primeiro falar do GBPUSD porque eu gosto mais dele, tá? Então... Ih, caralho, deletei o Fibonacci, mas é isso. Então o que aconteceu? Hoje de manhã, que é a hora que acontece isso, né? Teve a sessão asiática, blá 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 blá, não interessa. E ela fez uma mínima e uma máxima, igual sempre acontece. Fez a máxima e foi manipulada, correto? O mercado subiu, varou enfim, a liquidez que tinha aqui, porque toda máxima e mínima de sessão tem uma liquidez mais forte do que simplesmente um fundo ou um topo comum, tá? Beleza, então varou. E o que aconteceu logo em seguida? Ele fez um fundo mais alto, foi mais para cima. Deixa eu ver se ele pegou alguma liquidez aqui de trás. É legal a gente olhar, tá bom? Uai. Ó. Então aqui, ó, ele varou aqui e pegou mais essa liquidez aqui, ó. Tá vendo? Tinha uma liquidez aqui, ó. Topos iguais. Eu não sou muito de usar isso, tá? Mas estava aqui. Então ele foi lá e manipulou aqueles topos iguais e veio aqui e quebrou o último fundo, tá? Então antes de manipular os topos iguais, igual vocês estão vendo, mano, eu vou mostrar tudo pra vocês, eu tô nem aí, velho. Foda-se. Tem gente que paga pra mostrar isso. Um dia eu vou pagar, eu vou cobrar também pra mostrar isso, mas eu vou mostrar tudo de graça, tá nem aí. Então aqui, ó, manipulou, né? O que ele faz depois de manipular? Ele não quebra a estrutura. Então qual que foi o último fundo da quebra de estrutura? Qual que foi o último fundo antes da manipulação? O pavio da manipulação foi desse candle aqui, correto? Então o fundo antes dele não é esse. Esse aqui aconteceu depois. Ele manipulou e caiu. Ele manipulou, o último fundo é esse, ó. Então esse fundo, pra gente entrar numa operação de venda, tem que ser quebrado, tá bom? Lindo. Então ele vai mais um pouco pra cima e quebra. Quebrou o fundo, que também é o fundo que deveria ser quebrado caso a máxima asiática fosse manipulada. Ou seja, vai cair essa merda. A chance de cair é grande, tá? Beleza, perfeito. O que a gente faz depois? Quebrou? Retração de Fibonacci. Pra quê, João? Por que você faz a retração de Fibonacci? Porque
Porque nessas regiões, da 0.618 e 618 para baixo, tem que ter uma região importante, cujo o preço deve reagir. Como assim? Tô falando de um fair value gap, tá? Eu vou até escrever essa merda. Vai ficar muito claro, vai ficar muito óbvio, tá? Então tem que ter um fair value gap, tem que ter um inverse fair value gap, tem que ter um order block, tem que ter um break. Eu não uso breaker, tá? Se você souber o que é, breaker block é quando o order block é invalidado. Então, puta que pariu, velho. O meu canal não é de análise técnica, tá ligado? Então talvez um dia eu separe pra explicar um pouco mais sobre o que é, mas pesquise, tá? Se você quer mexer com isso. Eu não vou te explicar nessa aula. Vou explicar... não vou explicar isso, tá? Então, tem que procurar uma dessas regiões. Então, o Fair Value Gap a gente já vê que tem um aqui, ó. Então, quando ele desceu com força, ele deixou uma ineficiência, tá bom? Então, eu coloco do ponto dela para baixo. Agora, levando em consideração que a ineficiência começa aqui e termina aqui, ó, ele já está em congruência com as minhas regiões. Se ele terminasse aqui e não tivesse encostando no 618, em pelo menos no 618, eu não usaria ele, porque ele está muito caro. Nesse caso, como é uma venda que a gente vai fazer, ele está muito barato. Ele está numa região muito barata. Então, se a gente vender nele, a gente vai vender barato, correto? Então, num Fair Value Gap, num Fibonacci, nesse caso, eu tracei ele para cima, tá? Aqui é uma região de discount e aqui é uma região de premium, aqui em cima. Você quer vender, você vende na premium. Você quer comprar, você comprar na discount, tá? Simples assim, beleza? Esse é o raciocínio, tá? Então ele subiu, não apresentou nenhum candle de baixa, nenhuma reação. Chegou na região de Fair Value Gap, não fez nada. Chegou, invalidou o Fair Value Gap, que é quando ele fecha um candle, tem um fechamento de candle acima da região que teve o branco. Mas aqui a gente tem um order block, que é exatamente aqui nesse mesmo lugar, ó. Onde o Fair Value Gap termina, o order block começa. Vou deletar isso aqui, que é aqui. O que acontece? O order block é esse candle aqui, o último candle antes do movimento forte para baixo, tá? Perdão, nossa, tô com rinite, sei lá que porra é essa. Mas aí ele vai lá e fecha. E acontece um engolfo. Pra quem já opera, ou pelo menos conhece um pouco da bolsa, sabe que isso aqui é porque essa merda vai cair pra caralho agora, tá? Então, o que você faz? Eu gosto de colocar o stop curto pra cacete, então eu entraria aqui, tá? E colocaria o meu stop na última linha antes de onde ocorreu o fechamento. Qual que é a última linha antes? A última linha é a 618. A última linha antes é a 0.71, tá? Que é essa daqui. Aí, ó, vou botar essa cor aqui, ó, só pra ficar óbvio que isso aqui é um stop. Isso aqui é a minha região de stop, tá? Então, o que acontece? Se essa merda voltar, que quase acontece, ó, quase acontece. Então, meu stop ele ficou 1.335, ó, 335,76. Esse candle aqui ele subiu, então o high dele, ó, 335,75. Então ele não me tiraria da operação. João, eu poderia ter tirado sim por causa do spread, tá? Mas eu não vou levar em consideração essa merda agora. E cara, onde que tá meu alvo? Meu alvo ele vai ficar para baixo, tá? Então isso aqui, ó, é um 2 para 1, um alvo 2 para 1. O que significa? Significa que eu estou arriscando 1% da minha conta, ou seja lá o que eu estou arriscando, para fazer o dobro disso, tá? Então se eu arriscar $100, eu vou fazer 200. Se eu arrisquei 400, eu vou fazer 800. Teria pegado já no take, só que eu, o João, eu gosto de colocar dois takes diferentes em regiões diferentes. Eu gosto de colocar partials, que chama, tá? Então eu gosto de pegar partes do meu lucro em uma região, partes do meu lucro em outro, para eu lucrar mais. Então eu pegaria metade aqui, deixa eu deixar desse jeito mesmo que vai ficar fácil. Pegaria metade aqui, metade aqui. Como a gente vendeu caro,
fez o planejamento de onde a gente sairia da operação e tá extremamente curto por causa do stop, porque quanto mais stop a curta, menos longe tem que ser o seu take, correto? Essa é uma operação maravilhosa, porque a gente entrou na região mais cara que a gente poderia entrar, que é a região do Order Block. Então, é uma boa operação. E deu super certo, tá? Então me pegou no take. Tem gente que pode segurar a operação, tem gente que gosta de segurar a operação mais e só sai na hora que ele mostra que vai voltar. Então o cara poderia ter segurado o trade até aqui, ó. Por que até aqui, João? Porque aqui ele mostrou sinal de reversão, tá? Então ele desceu até aqui, o cara entrou, ele veio, não fechou acima desse topo, tá? Ó, ele só faz um pavio e volta, continua descendo, quebra para baixo, break of structure, então ele quebra aqui, ó. Ele quebra aqui, não liga para cor verde, mas eu vou usar. Quebra aqui, ele continua descendo. E aqui, ó, ele sweepa isso daqui. O que é sweepar? Ele violina, ele vai mais para baixo desse fundo e quebra esse topo. Opa, você poderia ter saído aqui, ó. Se você é o do cara que gosta de surfar. Eu nunca fiz o backtest dessa merda para saber se é bom, mas tende a funcionar assim, tá? Então o cara poderia ter saído aqui e feito uma nota preta, entendeu? É legal? É, mas eu gosto de ter um bagulho fixo, entendeu? Mas eu só falo isso porque eu ainda não fiz o backtest. Provavelmente quando eu fazer o backtest eu vou me surpreender e ver que essa merda funciona. Porque olha a diferença de lucro. Você teria feito o dobro, tá? Então você teria pegado um 8 para 1 aí, tá? Então se você tivesse arriscado 100 e você saísse com tudo aqui, você teria saído com $800, tá? Maravilha. Agora vamos para o segundo, porque eu sou muito bonzinho, eu vou fazer dos dois, tá? Então vamos lá. Se você já está esperto e já sabe, já entendeu como funciona, você viu que deu muito bom aqui também, tá? Então vamos lá. Eu vou ser um pouco mais breve aqui, tá? Porque eu já expliquei mais ou menos. Puta que pariu, velho. O que eu fiz? Porque eu já expliquei como funciona, né? Então vamos lá. Ótimo. Seção asiática, altas e baixas. Baixa mais baixa. Foi aqui. Ele manipulou. Ele tinha que quebrar aqui. Tirar essa merda e botar azul. Manipula, quebra, faz a retração de Fibonacci, igual eu já fiz. Beleza. O preço retorna para uma região. João, ele retornou para um fair value gap aqui, ó. E reagiu. Nesse caso, ele invalidou o fair value gap de novo, ó. Porque ele fechou abaixo, né? Mas se não tivesse invalidado, poderia entrar daqui, ó. Uma reação daqui? Não, tá caro. Ou melhor, tá barato. Tá barato. Tá caro, perdão. Perdão. Porque o exemplo que eu dei para vocês é um exemplo de venda. Esse aqui é um exemplo de compra. Compra, a gente não compra caro, a gente compra barato. Aqui tá caro, tá? A gente não entraria caro, a gente entra na região barata, que é essa região aqui. Então, quando você vai entrar para uma compra, você vai traçar do último fundo para o último topo. Para venda, do último topo para o último fundo, tá? Para você saber onde está essa região de entrada. Como isso aqui é uma compra, a gente traça do último fundo para o lugar que ele já foi. Então, ele veio, quebrou e retraiu. Então, primeiro, a retração de Fibonacci ficaria aqui, ó. Não deu para entrar, continuou subindo. Aí ele começou a voltar aqui. A gente subiria daqui para cá o Fibonacci, entendeu? Beleza, ele desceu até aqui, ó. Pum! João, aqui já é o suficiente? Não, aqui é muito ruim também, porque é uma região de 0,5. Tem que esperar pelo menos o preço testar uma região importante na região de 0,618, tá? Senão, não vale a pena. Fechou? Aqui ele já volta, ó. Ele volta com força para a região 618 com esse candle aqui. E aqui tem um fair value gap, que já foi testado por sinal. Olha que lindo. Isso aqui é muito legal, tá? Porque o mercado, ele deixa sinais que ele vai fazer que ele vai testar aquela área, que vai ser aquela área que ele vai usar antes da reversão. Então, depois da manipulação e quebra de estrutura, a chance dele reverter, dele continuar subindo é muito grande. Mas ele vai voltar para pegar liquidez, porque o mercado é
Enfim, ele só faz isso, né? Então ele vai voltar e aqui tem uma região de Fair Value Gap que já foi testada. Então foi criado um Fair Value Gap aqui depois de romper esse topo aqui. Então o preço ele sobe, rompe o topo, rompe um topo, faz um Fair Value Gap, uma ineficiência e volta. E é testado e depois que é testado continua subindo. Então essa é uma região, esse Fair Value Gap, da chance dele usar é muito grande, tá? Então a gente marcou o início dele aqui. Se você quiser ser ainda mais claro, a gente marca o início e o fim dele, tá? E olha como é que o preço vai lá certinho. Ele vai lá. Esse candle para mim já é o suficiente para entrar, tá? Por quê? Porque ele é um candle que ele testou uma região que não tinha sido testada depois do preço voltar. Voltou, ele foi o candle mais baixo. Ele testou uma região, ele foi o candle que mais foi para baixo antes de continuar indo para cima, né? Então ele foi lá para baixo, testou uma região que não tinha sido testada ainda pelo preço, depois do preço subir com força. E daqui depois, ninguém testou esse Fair Value Gap ainda, ele foi o primeiro. Então, daqui eu já entraria, ó, porque ele testou e fechou positivo, indicando bullish potential, ou seja, ele vai subir. Então, como ele ainda não fechou acima do 0.5, se eu não me engano, eu colocaria, em vez de colocar meu stop no 0.618, colocaria no 0.71, tá? Espero que esteja claro, tá? Tô tentando falar com clareza aqui para você entender. Passou a porra de um helicóptero aqui indo de Alphaville pro aeroporto, mas não liguem. Meu primeiro take aqui, ali, gain, beleza? Segundo take, aqui, cadê? Aqui, beleza? Bem aqui em cima. Teria pegado os dois, ó. Show? Depois o preço retorna aí, tá? Se você fosse um daqueles caras que quer segurar o trade, daria para segurar. Nesse caso não valeria muito a pena, porque você sairia com menos lucro. Você sairia aqui, ó. Por quê? Porque você vai surfando. Ou melhor, você sairia até antes, se eu não me engano. Não sei, seria ali mesmo. Porque, ó, se liga, olha o que aconteceu. Eu vou até deletar isso aqui para ficar muito óbvio. Então o preço ele vai. Nossa, eu deletei tudo, rapaziada. Tô fazendo merda. Puta que pariu. Esse vídeo vai ficar longo, velho. Então ele vai, ele vem, ele reage, a gente entra, ele quebra, beleza, quebrou mais um, beleza. Só que a quebra de estrutura mais importante é essa daqui, concorda? Por quê? Porque antes dele voltar, esse aqui foi o último topo que ele fez. Então ele quebra aqui. E qual que foi o order block que fez ele quebrar aqui? Bem, tem dois order blocks, né? Tem esse daqui e tem esse daqui. Nesse caso ele invalida completamente esse, volta e usa esse daqui. Eu ainda consideraria, tá? Mas se você for um cara assustado, provavelmente você já fecharia o trade aqui, se você estivesse surfando, depois de ser invalidado. Mas é isso. Eu usaria esse daqui mesmo aqui de baixo. Então ele volta, é normal o preço voltar para pegar a liquidez, ele volta, reage, continua subindo, volta mais um pouquinho. Se eu não me engano, usa esse order block. Esse aqui é um order block também. Não é um order block tão bom, mas é uma região importante. Então ele volta, continua subindo. Chega aqui em cima, ele volta com força, tá? E ele invalida esse order block aqui. Então aqui, ó, nesse candle, ele até deixa ineficiência, ó. Tem até uma ineficiência aqui. Significa que o preço ele pode continuar caindo. Ó. Olha como é que o preço ele volta na ineficiência e continua caindo. Pode ser que ele despenque daqui. Eu sairia aqui já se eu estivesse surfando, tá? Acho que deu pra entender. Não sei se ficou claro, mas é isso, tá? Cara, o vídeo já tá muito longo. Um beijo pra vocês. Espero que eu tenha gerado valor pra vocês. A minha única vontade foi essa hoje, por causa do meu arrependimento de ter perdido a porra dessas duas operações. Eu perdi as duas. Eu acordei 11 horas da manhã, tá? Puta que pariu, velho. É foda. Mas é isso. Tamo junto.